Esqueça tudo que você acha que sabe sobre Hawkins e sobre Stranger Things. A Netflix lançou no dia 25, como todo mundo já sabe, a primeira parte da quinta temporada. E o que a gente conseguiu observar é que ela não lançou somente uma série, uma continuação, mas sim uma guerra insana para o que a gente está acostumado em streaming. A mãe do Mike se transformando em uma heroína e a gente talvez descobrindo de onde a Nancy e o Mike puxaram tanta coragem, porque com certeza do pai não foi. A Holly foi sequestrada por alguém? E quem? Você já sabe com certeza. Não sei! E o que diabos é Khan Mazotti? Bom, fica aí, segura na minha mão, porque a gente vai dissecar e fazer uma autópsia dessa primeira parte de Stranger Things e explicar cada detalhe que talvez você deixou passar. Eu sou a Cass, sejam bem-vindos ao Scriptando e roda a fita. E aí, rapaz, depois de tanta espera, porque até hoje eu ainda não consigo acreditar que fazem 10 anos desde o primeiro episódio de Stranger Things e a gente só tem 5 temporadas. Algo não tá muito certo nisso aí, não é? Realmente. Ou talvez esteja, porque tá muito bom. É melhor estragar e ter menos do que ter muito e estragar. Vocês entenderam, né? Não! Então fica comigo, porque hoje a gente vai voltar a Hawkins. Depois da quarta temporada, a gente tem um salto temporal aí de 1 ano e meio, mais ou menos, embora eu acho que deveria ter sido um salto temporal um pouco maior, pra respeitar o crescimento dos atores, né? Que vemos e convenhamos, ficou um pouco estranho esse um salto e meio. Tudo bem que a gente que cresceu assistindo Malhação tá acostumado a galera de 24 anos fazendo adolescente de 17. Tudo bem, a gente aceita. Mas o que custava, né? Melhor do que ficar colocando lá os atores pra ter que dar andando um pouquinho curvado pra dar a sensação de que eles são menores do que eles realmente são. Que adolescente. Tem adolescente que quando pega o estirão, cresce para o caramba. Então, deixasse, já que tava aí na descrença mesmo, não interferisse nisso. Mas vamos ao que interessa, O primeiro episódio. A gente se encontra ali, mais ou menos no final de 1987, 1 ano e meio depois, como eu falei, do episódio que terminou a quarta temporada, que foi, infelizmente, né, com a vitória do Vecna, porque o Vecna consegue vencer de certa forma, apesar de ter saído muito enfraquecido, mas ele consegue vencer. E a gente tem, né, com a morte da Max, porque sim, a Max morre, embora é que ela volta, meio que a Eleven consegue trazer ela de volta, mas ela morre, é tanto que o Vecna consegue interligar as 4 mortes, né, dos 4 adolescentes lá que ele mata, pra abrir um portal único lá no centro de Hawkins. Então a gente inicia ali uma Hawkins sitiada, completamente em quarentena. O exército americano fechou o centro de Hawkins, onde a gente vai ver que tem um enorme portal para o mundo invertido lá, e que ele tá completamente fechado, e a cidade também está murada, ou seja, ninguém sai, ninguém entra, quem saiu, saiu, quem entrou, entrou, e a gente vai ficar ali naquela quarentena, e é onde vai ter todo o desenvolvimento dessa primeira temporada, e muito provavelmente da segunda parte. Eu falei da primeira temporada? Valor. Não, da primeira parte da quinta temporada, e muito consequentemente também da segunda parte e do final, né? Então vamos lá, vamos comigo. Me acompanha que você vai entender tudo. O primeiro episódio, ele já abre ali chutando a porta com um título, que seria o The Crawl, ou seja, rastejando. E esse título, por incrível que pareça, não é metafórico, porque a gente acaba ali observando que o Hopper, a Joyce e a Eleven, juntamente com os demais participantes, eles começam a realizar missões para tentar encontrar o Vecna. E eles acabam usando aqueles túneis que foram criados lá pelo Devorador de Mentes na segunda temporada. Lembra dele? Então, ele volta a ser bastante útil agora, porque tanto o Hopper como a Eleven estão sendo procurados pelos militares, porque eles acreditam que a Eleven é a culpada por tudo que tem acontecido, principalmente desde a quarta temporada. Só que, pasmem, eles não conseguem encontrar. Eu não entendo tanto o nível de incompetência, ou será que só não querem mesmo buscar? Mas a gente acredita que é assim mesmo. Então eles começam a usar aqueles túneis que foi construído lá pelo Devorador de Mentes na segunda temporada para poder treinar a Eleven, para ela ficar mais forte e eles conseguirem se comunicar e fazer com que o Hopper consiga entrar através daquele portal que eu mencionei que tá lá no centro da cidade. Então ele consegue entrar ali infiltrado no mundo invertido para poder tentar fazer uma busca no mundo invertido do Vecna. Só que acredite, eles já fizeram um zilhão de buscas e nunca nada foi encontrado. E como eu falei, eles denominam essas missões como missões Crawl, que é entrar justamente isso, entrar na zona contaminada, que é o Upside Down, e caçar o corpo lá do Vecna, né? Só que o Hopper já fez isso 37 vezes. 37 vezes. E não foi encontrada. O Vecna simplesmente virou fumaça. Enquanto isso, a gente vê ali que vai se formando uma certa existência com a Nancy, o Jonathan, o Steve e a Robin. Que agora, o Steve e a Robin não estão mais trabalhando na locadora. Eles estão trabalhando como numa estação de rádio bem clandestina. E que, na minha opinião, a Robin, como apresentadora lá, locutora, não sei como poderia dizer, da rádio, né? A Rock Robin, simplesmente é sensacional. Uma curiosidade aqui, rapidinho. Se vocês observarem
no look da Robin é claramente uma homenagem ao look da Winona Ryder, sim, a atriz que faz a Joyce nos anos 80. Editor, coloquei uma foto do look da Robin e do look da Winona ali nos anos 80. É idêntico. E aí quem pediu foi a própria atriz que interpreta a Robin, que pediu pra fazer essa homenagem à Winona. Falando dessa estação de rádio clandestina, né, que ela tem o nome de WSQK, é o novo QG do grupo, porque eles usam lá com frequência para monitorar as comunicações e até mesmo como refúgio para se reunir todo o grupo e até para descansarem. O Dustin consegue pegar uma Kombi lá, a lá meio Scooby-Doo, e ele consegue fazer uma antena, né, no teto dessa Kombi, onde eles conseguem monitorar através de uma frequência o deslocamento do Hopper, e é assim que eles conseguem trazer o Hopper de volta sempre que termina cada missão. Só que você vai perguntar, vai acontecer isso nessa 38ª missão? Não vai, porque senão não ia ter história, né? Aí a gente começa a ver a evolução de todos os personagens. Parece que finalmente resolveram dar função ao Mike, porque se a gente observar o Mike da temporada 1 à temporada 4, ele simplesmente não faz nada. Ele tá sempre ali representando o líder do grupo, né? Principalmente dos garotos, mas no fim das contas ele nunca meio que faz nada. Mas agora do nada ele resolve usar muitas metáforas, utilizando os bonequinhos do D&D pra justificar os seus planos, e sempre é ele que tá vindo com um plano até que, digamos, bem inteligente e bom. A gente observa que o Jonathan segue também sendo meio que um papel. Na verdade, olha, o Jonathan é um personagem que ele não teve evolução nenhuma da primeira temporada pra última, e eu acho que na 4ª temporada eles simplesmente pegaram o personagem do Jonathan e enterraram, porque colocaram ele nesse arquétipo de maconheiro lesão, abestalhado, que não serviu de nada. E que ainda bem que tiraram aquele amigo dele, o Argyle, porque que personagem insuportável. Quem gosta, tudo bem, mas eu achava ele chatíssimo e não vi nenhum acréscimo útil no enredo da história. Nessa temporada, o Jonathan continua sendo, como o próprio Steve fala pra ele, um maconheiro, sem vergonha, no sentido de não tá ajudando muito em nada. Ele fica meio ali, ele só vai ajudar o Steve porque o Dustin não pode ir, e acaba tendo essa briguinha aí de macho alfa entre ele e o Steve pra impressionar a Nancy, que olha, na moral, velho, cansa. Chega, já deu. Em contrapartida, a gente tem o Lucas ali, de certa forma, sendo o mais coeso com a situação, que antes geralmente ele era sempre o mais esquentadinho, mas agora talvez o que aconteceu com a Max deixou ele um pouco mais sensível e com os olhos mais apurados. É tanto que no início do episódio 2 ali mais ou menos, quando a gente tem uma certa situação lá, ele meio que acalma os ânimos da Nancy e do Mike, e a gente tem o Dustin. O Dustin, pra mim, ele foi o personagem que das outras temporadas pra essa foi o que deu aquele giro maior, porque a gente tá acostumado com o Dustin sempre brincalhão, com aquele sorriso, sempre tentando ali ser um elo entre os amigos, quando os amigos discutem, discordam, e nesse a gente vê um Dustin completamente passando pelo luto que ele tá tendo com a perda, né, do Ed. E a gente sabe como o Ed era uma referência para ele, e não só isso, o Dustin, ele tá enfrentando não só o luto, mas como a injustiça que a sociedade cometeu com o Ed, né? Que foi, apesar do Ed ter morrido, todo mundo ainda o condena, achando que ele que foi o causador da morte, porque dizia que ele tinha um culto aí, né? Fazia ocultismo e tal, com o clube lá, Hellfire. E você nota como o Dustin, ele tá preso nesse luto, que é o que a gente observa que a Max passou na temporada passada. Então ali você vê como o Dustin, ele começa a absorver características do próprio Ed. Ele passa a ser muito mais rebelde, ele passa a ser muito mais turrão, com a cara feia. Inclusive ele e o Steven começam a discutir muito. Aquela amizade, aquela química que eles tinham começa a ser diluída, não só por isso, mas porque a gente também observa que é como que o Steven tá um pouco preocupado com o Dustin, e de certa forma também ele meio que tem ali um ciúme, porque o Ed acabou se tornando muito próximo do Dustin, e ele era quem ocupava esse lugar até a chegada do Ed. Mas finalmente tá faltando um. Eu sei que tá faltando um, que eu ainda não comentei. Sim, o Will. Finalmente, o Will vai poder receber uma atenção digna, pelo menos nessa primeira parte, e eu acredito que nas demais partes. Então ali a gente tem o Noah Shatner entregando tudo que ele conseguiu entregar na segunda temporada. Ele volta a entregar aqui, e de uma forma muito mais madura e, na minha opinião, bem melhor. Porque nesse, o Will, ele passa literalmente a ter a essência do personagem dele de D&D. Se você não sabe,
toda Stranger Things é construída em base ao Dungeons and Dragons. Então, se você observar os personagens principais ali, principalmente das crianças, né, que hoje já são adolescentes, todos eles têm sua classe. Por exemplo, você tem o feiticeiro, que seria Eleven, você tem o mago, né, que seria o Will, e aí você vai tendo várias distinções, né, de cada um, né, tanto que você tem, por exemplo, a Erika, que é a irmã do Lucas, ela meio que é a ladra, acho que é assim que pode dizer, não lembro bem qual é a titulação, mas é algo assim, porque ela é sorrateira, ela é esperta, ela é inteligente, e a gente vai vendo umas referências sobre isso. Você vê que o Lucas é aquele que é o tipo como se fosse o arqueiro, porque ele tem a habilidade de atingir o alvo de longe, e se a gente observar, o Lucas, ele é sempre colocado mais nessa posição realmente de ação. E a gente tem o Dustin, que é o bardo, e o Dustin, ele tem todo esse contexto em cima dessa classe, e a gente vê que nesses últimos episódios, cada um vai participando mais e mais a fundo, e o Will é o que a gente mais observa, porque o Will, ele começa a ter aquele poder, podemos dizer assim, da colmeia, né, que ele começa a perceber que ele se conecta não só com o Vecna, mas com os Demogorgons, porque os Demogorgons são controlados pelo Vecna. No início, ali no primeiro episódio, a gente não consegue entender muito bem, porque do nada o Will, né, ele senta ali, aquele negocinho, e ele começa a ver o céu girar, e ele meio que vai passando mal, até que vai se desenvolvendo em cada episódio, e a gente começa a entender o que tá acontecendo com o Will, e a gente fica, nossa, caramba, finalmente deram o que esse personagem merecia. E aqui, se a gente observar, a gente tem o primeiro easter egg, que eu diria que é uma comparação com o nosso querido Frodo do Senhor dos Anéis, né, escrito pelo nosso excelentíssimo e querido Tolkien, quando a gente observa, né, essa visão em primeira pessoa que o Will começa a ter, e a gente lembra um pouco que o Frodo tinha isso quando ele estava em posse do anel. Então acho que esse é um easter egg muito interessante da gente observar. Paralelo a todo esse desenvolvimento que eu falei, a gente começa a ter uma trama que vai mexer um pouquinho ali com a sua cabeça, porque a gente tem a introdução de uma nova personagem que ela sempre apareceu na série desde muito pequenininha, desde a primeira temporada, que é a Holly, a irmã do Mike, a irmã mais nova. Como ela cresceu, gente? Porque eu acredito que seja a mesma atriz, né? Eu acredito que sim. Porque ela cresceu muito. Então a gente começa a ter um foco mais ali nela. Começa a ser questionado qual que é a importância dela para esse novo segmento. Até que a gente vê que ela tá conversando com alguém lá na escola e a professora acha meio estranho e vai olhar com quem é que ela tá conversando. E olhando pela visão da câmera da professora, a gente observa que ela está conversando sozinha. E aí se descobre que ela tem um amigo imaginário que se chama Mr. Watson, ou ficou em português, Senhor, o que é que é? Não entendi muito bem, mas enfim. Que está querendo avisar ela que Hawkins está cheio de monstros e que ele quer salvar ela desses monstros. Só que no primeiro episódio fica uma incógnita gigante, porque a gente não sabe muito bem quem é esse Mr. Watson. Embora com silhuetas, pequenos cortes fechados ali, a gente começa a entender mais ou menos quem é. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se vocês já sabiam quem era desde o primeiro episódio, ou se vocês acreditavam que era outro personagem e quando descobriram que não eram, ficaram meio... faz sentido. Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. E o fechamento desse primeiro episódio é justamente quando a conexão do Will se intensifica e ele começa a ver o Demogorgon atacando lá no mundo invertido. Lembra que o Hopper tinha ido, que eu comentei pra vocês? Então, ele tá lá no mundo invertido, dentro lá do carro lá do exército, e do nada o Will entra lá no seu transe e começa a ver pelos olhos do Demogorgon, o Demogorgon atacando toda lá a galera dos militares. O Hopper consegue fugir e depois ele vê o Demogorgon indo pra outro lugar. Quando a Joyce dá um belo de um tapa na cara dele, consegue tirar ele daquele transe, ele fala e diz que ele tá vindo atrás e olha pra Nancy e fala, ele tá vindo atrás de vocês. Corta pra casa lá da Nancy, onde a mãe da Nancy tá brigando com o pai, falando que o pai não presta atenção nos filhos, e como é que ele não observa que a Holly tá tendo problemas porque ela tá tendo um amigo imaginário conversando. Isso a professora já tinha relatado, a professora chama pra conversar, ele simplesmente dá um chega pra lá nela, porque, ai, que personagem inútil, gente, que personagem inútil. Sai, vai jogar o golfe dele. Enquanto isso, né, a mãe da Nancy vai lá, pega seu vinho, vai tomar seu banho, e a Holly tá deitada lá no quarto dela, quando de repente o Demogorgon, nada discreto, porque se tem uma coisa que eles não são, é discreto, quebra o teto, cai na cama, tenta pegar a Holly consegue fugir, ela corre pra lá perguntar à mãe, a mãe fica no início, não, querida, não é isso, esse foi só um pesadelo, e ela diz, mãe, não foi, e a mulher, senta aqui, conversa com a mamãe, até que o Demogorgon invade lá o banheiro
e ela consegue se esconder dentro d'água, né, agarrando a Holly lá, dentro da banheira com água. Aí o Demogorgon tem a presença lá do pai, chamando a atenção dele, que entra com um taco de golfe e se pergunta, ele vai ser útil? Porcaria nenhuma, não faz nada. Mas conseguiu pelo menos entreter ali pra ele sair lá do banheiro, e a Holly e a mãe dela, que eu não lembro o nome dela, mas tudo bem, saem, descem pra cozinha. Quando chega lá, o Demogorgon encurrala elas, e nessa hora a mãe da Nancy, olha, dá um show ali, porque ela mostra que mãe é mãe, porque ela vai defender de qualquer jeito. Ela quebra a garrafa lá de vinho, o Demogorgon fica lá meio que olhando pra ela. Aí eu vi muita galera falando, mas por que o Demogorgon ficou pra lá? Porque nesse momento o próprio Will já tava olhando, então talvez o Will ali inconscientemente já meio que não avançava quando era alguém meio que ele conhecia, ele meio que conseguia controlar um pouco o Demogorgon. Será? Fica a pergunta. Ou ela vai ter a resposta mais pra frente. Ela dando um monte, ó, tá no Demogorgon, corta pra Nancy e a Eleven chegando, porque ela, quando o Will fala isso, né, a Nancy e a Eleven pegam o carro, o Mike e o Lucas também estão tentando ir pra lá de bicicleta, só que aí termina o episódio com a Nancy, né, aquele foco assim bem no rosto da Nancy, que muda ali a expressão. A atriz ali é sensacional, porque você vê a expressão dela mudando e simplesmente mostra lá o rastro de sangue, a mãe da Nancy no chão, agonizando, nem sinal da Holly. A Nancy chega para, não mãe, fica aí, não fala nada, e ela só fala Holly. Ela percebe que a Holly desapareceu, olha pra porta, tá lá, quase o portal do mundo invertido já se fechando. Ela manda a Eleven, vai lá, caça minha irmã, traz a minha irmã. A Eleven brabona. E mais um easter egg aqui rapidão pra te contar. Se vocês observarem o figurino da Eleven, é uma homenagem descrita aos Goonies. Bota aqui, editor. Bota a foto aqui do carinha lá dos Goonies, com a roupazinha de malhado dos anos 80, e a da Eleven. É idêntico. É uma homenagem, assim, ó, maravilhosa. Supimpa. Então a Eleven vai lá, entra nesse portal e pá, termina o primeiro episódio. Mas antes da gente continuar, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu quero saber, vocês acham que o Ed vai voltar? Comenta aqui quem acha que o Ed vai voltar. E eu quero também saber uma pergunta muito interessante. Vocês acham que a Max vai acordar também? Então assim, ó, no final da série, ou na metade da série, vocês acham que tem alguma chance da gente ver a Max de volta? Então comenta aqui, acorda Max, tá? Ou dorme Max, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? Porque assim, o algoritmo do YouTube ama essa briga, sabe? E eu quero muito saber a sua teoria. E eu quero saber quem concorda comigo e quem discorda de mim. Então aí já deixa seu like também, tá? Porque tá bravo. Tá bravo, bebê. Tá bravo, meu amor. Então segue aqui comigo, vamos. Esse vídeo faz merecer seu like. O segundo episódio começa já lá com a cena da Nancy e o Mike chegando no hospital, né? Que eles chamaram a ambulância, levaram os pais dele pra lá, estão em estado muito crítico. E o Lucas também tá lá, porque lembra que o Lucas voltou de bikezinha lá com o Mike. E eles ficam lá no hospital e a Nancy começa meio que a surtar, que acha que isso tudo é culpa deles, porque o Vecna mostrou pra ela tudo que poderia acontecer. E mesmo assim, ela deixou os pais dela ficarem lá, ela não contou a verdade para os pais e não tirou os pais de lá, então ela acha que isso meio que o Vecna tá fazendo pra se vingar, até que o Lucas meio, né, sensato, ele fala, gente, não, peraí, isso não tem nada a ver, isso faz parte de um plano muito maior, porque se vocês forem observar, a Holly desapareceu no dia 3, ou seja, 3 dias antes de quando tudo isso iniciou, que foi o desaparecimento do Will. O Will some dia 6 e a Holly desapareceu 3 dias antes, então muito provavelmente alguma coisa que está sendo planejado pelo Vecna tem que culminar nesses próximos 3 dias, que é justamente no dia que vai fazer meio que o aniversário do desaparecimento do Will. A Nancy olha meio que assim, entende? Realmente faz sentido. E ela e o Mike começam a observar o que eles podem fazer para tentar trazer a Holly de volta. E eles observam, né? Eles percebem, não, a gente tem que falar com a mamãe, porque a gente sabe desse amigo imaginário, talvez a chave esteja nesse amigo imaginário. Enquanto isso, a gente tem lá desse amigo imaginário. Corta pra Eleven lá no mundo invertido, tentando achar a Holly, não acha, até que ela se encontra com o Hopper. E a gente vai ter o arco deles ali pelo mundo invertido, tentando encontrar o Vecna também, tentando encontrar a Holly. E na minha opinião, esse arco sempre ele é criado porque, se vocês observarem, a Eleven sempre ela é aquela coisa meio ex-machine, sabe? Ela chega lá e acaba com tudo. Então, se eles deixarem ela sempre ali no núcleo principal, meio que os outros personagens não vão ter muito esforço, porque sempre você vai acabar partindo pra força
força bruta em vez de partir mais para algo mais intelectual, digamos assim, como a formação de plano, como agir. Então a gente meio que eles sempre, se vocês observarem, eles sempre meio que botam a Eleven em um núcleo onde ela não pode muito atuar com os outros. E eu acho que esse núcleo dela com o Hopper é muito importante porque a gente vai vendo ali também o amadurecimento do relacionamento dos dois, né? Onde o Hopper começa a ver que ela tá se tornando uma adulta, que ela tá pronta para responder por si só e que ele entende que por mais que ele queira proteger ela, vai chegar um momento onde ele não vai a proteger. Então ele meio que começa a dar mais credibilidade e deixa ela começar a avançar mais e poder lidar com isso. E esse mesmo sentimento a gente observa entre o Will e a Joyce, que a Joyce, com todo aquele sentimento super protetor no Will, acaba agindo ou fazendo coisas que não são produtivas ou que não são boas para a investigação, para o grupo, em prol de proteger o Will. E o Will meio que começa a ver assim, olha, não pode ser assim. Eu entendo, a senhora quer me proteger, mas o seu plano era uma merda. O meu era muito melhor e dava muito mais resultado como deu. Então a gente vê esses dois paralelos aí e é muito interessante. Ainda lá na parte do Hopper com a Eleven, eles chegam num muro lá todo fechado, um muro que a Eleven tenta abrir, ela não consegue, ou seja, é uma concentração muito poderosa de poder, porque nem ela própria consegue abrir nem fazer uma passagem. Enquanto isso, a gente tem a parte lá também do combate com os militares. Aí eles acabam descobrindo que tem a base lá e acabam descobrindo que tem uma cientista que sabe da Eleven, que ela quer a Eleven, só que ela não quer porque ela acha que a Eleven causou tudo. Pelo contrário, ela meio que quer usar a Eleven. E quando a gente descobre que a Eleven tem uma kryptonita agora, sim, tem um sonar, sabe lá Deus o que raios é aquilo, que quando eles apontam, ela parece que ou se sente muito doida e ela não consegue gerar os poderes dela. E nisso, eles acabam capturando lá um soldado, fica só um, e eles querem tentar descobrir o que é que eles estão fazendo lá no laboratório. E a Eleven começa a ver que de uma porta secreta lá desse laboratório sai essa kryptonita lá, que faz ela que tá concentrado muito grande ali. Então o que é que ela faz? Ela acha que eles têm um Vecna, porque estão tentando manter ele ali sob controle. E eu acredito que essa kryptonita da Eleven é a mesma coisa que tinha no chip do Vecna. Vocês lembram lá na temporada quando o Vecna, né, meio que engana a Eleven, quando ele estava indo no laboratório como o Henry, ele fala que tinha um chip, né, que o Papa tinha colocado para justamente ele não ter os poderes dele à mostra. Então talvez a mesma tecnologia que era usada nesse chip, eles desenvolveram para usar em grande escala, que é isso que quando alguns dos militares chegam lá para poder enfrentar o Hopper e a Eleven, eles usam até que o Hopper destrói e a Eleven consegue ter os poderes de volta, meio que digamos assim. E quando eles estão lá no laboratório, onde eles encontram lá, né, essa doutora meio do bando narcisista, coitada, porque é o centro das atenções. Ela até faz um experimento lá com outros seres do mundo invertido que não são os Demogorgons nem os Demodogs. É um monte de tentáculo lá que acaba também pegando o Hopper nesse momento. E a Eleven consegue observar que nessa porta tem uma concentração muito grande dessa kryptonita. Então ela acredita que é o Vecna que tá lá. E a função dela e do Hopper é ir lá pra poder ver se é ele, né? E tentar matar ele. Tanto que o Hopper se despede da Eleven, tá lá com um monte de bomba lá que ele vai, papocar tudo e vai abrir lá a danada da porta. Mas quem tá lá a gente vai contar daqui a pouco. Segue comigo, porque enquanto isso, a gente corta pra parte lá onde começa a surgir uma amizade muito boa entre o Will e a Robin, né? A gente tem a cena, o início de tudo é quando o Will tá lá no hospital, né? Eles estão acompanhando tanto o Mike e a Nancy por conta dos pais e também porque a Max tá lá. E ele vai pegar um café e ele vê a Robin, né? A Robin entrando e ele fala, ei, Broken Robin, e vai atrás dela. Só que ele vê que ela entra em um quarto e tá falando com a outra menina. Sim, é o crush dela. Eu também não lembro o nome do crush dela. Que foi se desenvolvendo esse relacionamento, né? Lembra no final da quarta temporada que elas começam a trabalhar ali como voluntárias junto e vai se desenvolvendo e ele tá ali observando quando de repente as duas, né, vão lá dar uma bitoquinha. A Robin um tanto quanto safada lá, porque ela tá umas coisinhas assim meio safadinhas pra crushzinha dela e ele meio que, tipo, eu acho que ali o Will se percebe, opa, peraí, tem alguém que talvez tenha sentimentos parecidos com o meu, só que do sexo oposto. Pera. E ele derruba a Coca, a Robin vê, sai, quando ela vê, ele vê só ele correndo e ela já fica, como assim? E é aí que a gente vai ter um início de uma das melhores amizades que vai ter, pelo menos nessa temporada, e eu acho que a química entre os dois funcionou perfeito. Nesse meio tempo, o Dustin tá indo lá para o QG novo deles, é acabado encurralado de forma covarde pelo aquele bando do bobão que morreu lá do time de futebol, menino, que era amigo do Mike também. Enfim, dão uma surra do caramba no coitado do
Dustin e ele não consegue chegar a tempo. E é aí que e é aí que o Jonathan finalmente vai ser útil, porque ele vai com o Steve lá enquanto o Steve dirige e ele vai mexendo no negocinho lá pra poder tentar achar o Hopper lá embaixo, né? Nessa parte, a gente tem a Joyce, a Robin e o Will que ficam lá. E a Joyce não quer que o Will faça nada, até que a Robin percebe que o Will, ele funciona meio que como uma antena. Quando ele tá muito próximo lá de onde tá tendo a concentração dos poderes do Vecna, ele consegue captar e ver e meio que anteceder o que vai acontecer. Só que a Joyce não quer que ele use isso, porque isso causaria problemas, né? E poderia causar até o risco de morte do próprio Will, como ela fala mesmo pra ele, que foi o que aconteceu na segunda temporada, quando o Devorador de Mentes controlou ele tudo. Só que a Robin observa o quanto o Will ficou angustiada, e ela faz o quê? Ela tenta ajudar ele. Então ela meio que dá uma despistada ali na Joyce, inventa um negócio, carrega o Will, e os dois vão tentar seguir o que o Will começou a ver, desde a parte lá que ele viu o céu rodando, quando ele viu o ataque do Demogorgon. E isso é extremamente importante, porque ele entende. É aí que ele começa a entender, que ele tem uma conexão nela, o Hive Mind lá, e que ele começa a ver que ele está vendo pelos olhos do Vecna. Então ele começa a entender. E aí que a gente descobre que foi o próprio Vecna que sequestrou a Holly, a irmã do Mike. E vai ter uma cena cortando, né, entendendo que é quando a Nancy e o Mike, lembra que eu falei que eles imaginavam que esse amigo imaginário da Holly tinha alguma coisa de importante? Eles vão lá tentar falar com a mãe. E a mãe vai respondendo, porque ela teve uma cirurgia na garganta, ela não consegue falar, mas ela consegue escrever. E eles vão lá perguntando e vai fazendo esse entrecoste entre o Mike e a Nancy lá falando, e o Will e a Robin descobrindo os poderes do Will e descobrindo como o Will está conseguindo ver e como os poderes dele agora estão muito mais à frente do que a gente poderia imaginar. Até que a mãe do Mike escreve lá, que eles perguntam se a Holly tinha mencionado se esse Mr. Watson tinha algum nome. E ela começa a escrever, e vai escrevendo letra por letra e vai fazendo esse corte até que se forma, né, Henry, porque realmente o Vecna, ele está se usando da sua forma humana para poder enganar a Holly e assim conseguir levar a Holly para o que ele chamava de um lugar seguro. E nessa pegada, enquanto a gente tem essa parte do hospital, a parte da Robin e do Will descobrindo, corta para a parte onde a Holly é levada pelo Vecna. Ela é levada lá para casa dele nos anos 60, ainda toda bonitinha, quando ele chegou lá em Hawkins, uma palheta de cores super colorida, tudo muito bonito, tudo super verde. E lá ele fala que lá ela tá segura e que logo mais ele vai trazer os amigos dela e depois vai trazer a família. E a Holly super feliz, ela tá lá comendo, brincando, vestindo vários vestidos lindos, até que o último vestido que ela veste, a gente observa que tem uma certa referência a Alice no País das Maravilhas. Só que quando vai se afastando, assim, a imagem da casa do Vecna, que o Vecna sai e diz pra ela ficar lá. Agora, só, tudo que é meu é seu, você pode ficar aqui. Só não vá pra floresta. A dica. Ela fica lá fazendo tudo que ela gosta, cozinhando, que eu me pergunto, como é que uma criança daquele tamanho já sabe fazer bolo? Tudo bem que pode ser uma coisa tanto quanto imaginária, tudo bem, mas ela sabe fazer bolo. E bolo bom, hein? E ainda fez um estilo meu lá, petit gâteau. Mas enfim. Quando a gente vai fazendo a câmera, dá aquela sensação de que tem alguém observando ela. Passado um tempo, ela vê alguém batendo lá na porta, taca, tocando campainha. Ela pensa que é o Henry. Quando ela abre, o negocinho lá da caixinha de correio tá levantado, ou seja, tem correspondência. Quando ela chega lá, tem uma carta lá do Henry falando que ele tá precisando muito da ajuda dela e um mapazinho mostrando aonde ela tem que encontrar. Ela volta pra dentro de casa porque ela fica naquele conflito. Ele falou pra eu não sair, mas ao mesmo tempo ele tá me pedindo ajuda. Ele falou pra eu não sair, mas ao mesmo tempo ele tá me pedindo ajuda. Até que ela decide, não, eu vou. Porque quando ela teve uma conversa lá com o Mike, né? O Mike entrega um bonequinho pra ela do D&D e fala, olha, você é a clérica, que é aquela classe onde você tem uma conexão e um poder divino, né? Geralmente é a classe onde cura os personagens. E ela decide ir, né? Ela agarra lá o bonequinho dela, fala, só vou ser corajosa, e ela vai seguindo, até que ela se depara com uma pessoa. Só que a gente ainda não sabe quem é essa pessoa. Ela foge porque ela acaba tendo medo, só que ela cai e essa pessoa se aproxima, e quando a gente vai naquele close, é a Bex. Sim, temos a Max aí. E a gente já entra ali no terceiro episódio, que é quando a gente tem a explicação da Max de como tudo foi acontecendo, né? Ela fala que ela morreu, mas a Eleven conseguiu trazer ela de volta. Porém, ela ficou em coma e ela ficou presa ali dentro das memórias do Vecna. Só que, na verdade, ela ficou presa dentro das memórias do Henry, porque ela começa a passear por várias memórias dele. Inclusive, mostra ainda na época lá dos anos 60, acredito, que é quando ele estudava
estudava com a Joyce e com o Hopper, que ela vê lá a Joyce entregando um panfleto de uma peça. Quando dá um close nesse panfleto lá, a gente vê, né, que os nomes lá tá o nome do Hopper e o nome do Henry. E ela começa a explicar o que é que acontece, até que tem um momento em que ela quase consegue voltar, que é aquele momento que o Lucas está lá com a música dela e ela vê a abertura e ela começa a correr, só que aí a música para bem na hora. Quando a música para, o Vecna consegue achar ela de volta e ela começa a fugir dele lá na floresta e ele atrás até que ela entra numa caverna. Quando ela entra nessa caverna, ela vê que ele não consegue entrar e dá aquele close bem grande na cara lá do Vecna e ele com uma feição de pavor daquela caverna lá. E ela fala, olha, ele não consegue entrar aqui porque alguma coisa aqui gera muito medo nele. E isso ficou aí. Por que o Vecna tem tanto medo dessa caverna a ponto de não conseguir nem entrar? Cenas pro próximo capítulo. Vamos ter um vídeo sobre isso. Cortando lá de volta lá pra a Robin e o Will. O Will finalmente descobre o que é que ele tá, como é que ele tá vendo, porque ele sabe que o Vecna, pra poder manipular, ele entra na mente das pessoas. Então, quando ele tava vendo aquele céu girando, na verdade ele tava vendo pelos olhos da Holly. E é assim que quando tá chegando lá as crianças na escola, lembra não, né? Quando eu comentei, tem um gordinho lá, muito do safado, que é um pé no saco, um bullying do caramba. Ele é um bullying do caramba. Ele faz bullying com todo mundo. Gordinho safado mesmo. Aí ele percebe lá, sente um arrepiozinho. E ele consegue ver, opa, peraí, eu consigo prever quem são as vítimas do Vecna. E com isso a gente consegue salvar. Pá, volta lá pro QG, se reúne todo mundo pra poder discutir o que é que eles vão ter que fazer. Porque ele começa a contar o que é que tá acontecendo. O Mike volta a ser um pouco útil de novo, porque ele vai lá explicar o que é que eles vão fazer. E pá, corta pro terceiro episódio, que é o episódio da armadilha. Que é como eles vão tentar salvar, né, o gordinho safado lá. A gente respira um pouco no início ali do terceiro episódio, só que a tensão psicológica ela vai crescendo, porque é aí que a gente vai tendo a montagem de toda a armadilha que eles vão tentar montar. Pra quê? Eles usavam um rastreador no Hopper pra poder saber onde é, pra localizar ele lá no mundo invertido. Então o Mike pensa o quê? Vamos fazer o seguinte, a gente sabe quem é o próximo alvo do Vecna, né? Que ele vai mandar o Demogorgon. Só que quando ele chegar lá, ele não vai encontrar o gordinho saliente, ele vai encontrar a gente, a Nancy, que é a nossa atiradora de elite de primeira, que até hoje eu não consigo como é que ela, com o braço daquele, dessa finura, consegue atirar com uma 12 sem recuo, mas a gente acredita que ela faz isso, vai dar um tiro. Com esse localizador, a gente vai conseguir ver pra onde o Demogorgon tá indo, assim a gente sabe a localização do Vecna e da Holly. Pá, gênio! Vai dar certo? Óbvio que não. Óbvio que a gente vai, porque tá no terceiro episódio ainda, né, meu querido? Lógico que não vai dar certo. Mas toda a arquitetura pra montar a armadilha é sensacional. É maravilhosa. E cada um tem sua função, cada um faz uma coisa. Aí a gente tava, até nesse episódio, eu tava perguntando, gente, eles tiraram a Erika, a irmã do Lucas? Nossa, ela participou das duas últimas temporadas e sempre teve uma função. Até que não, meus queridos, eles trazem ela de volta. Ela tá lá na sua aula de física tão amada, até que eles lembram que a irmã mais velha do gordinho lá, saliente, é muito amiga da Erika. Eles falaram, a gente precisa de alguém pra se infiltrar lá, pra poder dar um sossega-leão, digamos assim, na família, pra gente levar a família pra um lugar bem isolado, a família dormindo, o Vecna não consegue manipular, que isso é bem interessante, e quando a gente coloca lá, o Vecna vai achar que ele tá dormindo e vai mandar o Demogorgon pegar, só que eles não vão estar lá. A Erika vai falar, queridos, olha, a gente não é mais as melhores amigas, a gente brigou, ela agora é minha arqui-inimiga. Aí o Mike fala, tá, então pensa assim, ó, você não quer ajudar? Mas pensa, é pela Holly, que se você fizer isso, ela nunca mais vai querer me olhar na sua cara. Ela fala, agora você falou o que eu quero. Muito bem, menina vingativa. Só que eles me perguntam, tá, e como é que a gente vai dar um sossega-leão em 2 adultos e em 2 crianças, né? Um adolescente e outra criança. A Robin fala, então, eu sei como conseguir aí uns benzodiazepínicos, meus queridos. Eu falei, menina, como é que você consegue essas coisas, né? Aí a gente vai ter, mais uma vez, a formação aí do vínculo entre a Robin e o Will, porque é eles que vão lá no hospital pegar esses benzodiazepínicos lá, né? É nessa que a Robin começa a conversar com o Will, pergunta se tinha sido ele. De início ele meio que não, né? Fala que não e tal, até que ele fala que sim, que ele tinha visto elas. E aí ela fala, eu sabia que era você, esse cabelo de cuia
nunca me enganou. Ele falou, eu sei, tá meio fora da moda, né? Todos os personagens mudaram o cabelo, menos ele que sempre vai fazer com aquele cabelo de cuia. Eu acho que é a marca do personagem, enfim. Mas ele tá melhorzinho, porque olha, na quarto episódio o Will fica... Embora que eu já acho que do deles ali foi o que ficou mais bonito. Ele e o Lucas foram os dois que ficaram mais bonitos, né? Mas enfim, tem nada a ver com a história, mas isso é só um comentário. Foco, Cass, foco. Volta. Aí ela começa a conversar e tal, e ela começa a observar ali, né? Ela fala, eu tô sentindo o cheiro aqui de algo semelhante. Aí, né, eles têm aquela conversa, se aproximam mais, beleza. Elas vão lá e conseguem pegar os bens, leva de volta, dilui lá, dá pra Erika. A Erika chega lá com a torta pra pedir desculpa pra amiga. Todo mundo come, menos a chata da amiga dela. Ela fica, come minha filha, eu trouxe pra você. Ela diz, eu não quero, eu estou de dieta. Eu fiz com creme de leite light, come miséria. Ela não come. A menina come que não come. O pai levanta lá já meio loucão da vida, desmaia. A mãe vai ver porque que o pai desmaiou, desmaia também. O gordinho saliente lá começa a rir, desmaia em cima da mesa. A menina que não comeu faz o quê? Vai lá ver se desespera. O que é que aconteceu com meus pais? O que aconteceu com meus pais? Erika chama a ambulância. Você pensa o que? Erika chamou a ambulância? Não, Erika não chamou a ambulância. Ela fez o quê? Pegou a seringuinha. Desculpa, querida, mas é pela sua vida. Pá, vem aqui, ó. No percurso da coitada da arqui-inimiga, ex-amiga dela. Leva-se a galera toda lá pra um celeiro de uma fazenda isolada que ninguém tava nem sabendo dessa fazenda, porque lá ninguém vai chegar. Fica a Robin, a Joyce e o Will lá observando a família, né? A família Turnbull, na verdade, né? Que é o nome dele lá, que é dos imobiliários lá. Fica lá, enquanto isso, tá o Dustin e o Steve no carrinho lá, né, pra poder seguir o Demogorgon. A Nancy e o Jonathan lá embaixo, que até agora o Jonathan não fez nada, porque a Nancy atira, e ele só fica atira a Nancy. O Mike com a papocada lá pra atacar ali no Demogorgon. O Lucas, que vai atirar umas bexigas pra poder chamar o Demogorgon. E assim se inicia. O Demogorgon entra no quarto, pensa que pegou o gordinho saliente, não era o gordinho saliente. O Lucas chega, atira a bolota nele, ele sai correndo atrás do Lucas. Eles armam uma armadilha lá que o Demogorgon tropeça, uma bicha mete aqui nos peitos dele, mas aí não faz nada. Ele corre de novo, pega o Lucas pula por cima lá da armadilha que eles causaram. Ele vem, cai na armadilha, cai num monte de arame farpado. Só que aí ele sobe, o Mike dando ali cacetada, a Nancy dando ali um tiro, só que ele consegue fugir. Sim, corta pra Nancy e o Jonathan entrando no carro lá do Steve e do Dustin, ele seguindo, quando de repente o danado do Demogorgon resolve mudar de caminho. Ninguém não entende nada. Assim, como assim, gente? Ele tava indo pro norte. Do nada ele muda pro sul. Pá, quando corta lá pra cena deles no celeiro, o Will observa que o gordinho saliente acordou. E todo mundo fica, gente, ele não comeu 2 pedaços? O gordinho era forte pro danado dos beijos de Azepino, porque papou com os pais estavam dormindo e ele acorda. Quando ele acorda, ativa de novo, né, lá o Vecna. Ele fala, ei, pera aí, menino, volta, Demogorgon, volta que o moleque tá lá, ó. Tá lá. E o Will começa a ver. O Will percebe e fala, ele tá vindo pra cá. Pá, o Will entra em transe. Tentam convencer o gordinho saliente de que ele não estava sendo sequestrado, eles não acreditam. Ele vai, sobe lá no celeiro, derruba a Robin da escada. Quando vem o danado Demogorgon, chega lá, invade. A Joyce fala, você só vai pegar ele se passar por cima do meu cadáver. A gente pensa, não, meu Deus, a Joyce vai de arrasta agora. Só que não. Por algum motivo, o Demogorgon não ataca ela. Ela começa a fazer nele e ele vai indo pra trás. E ela e ele indo pra trás. Talvez o Demogorgon ele só tenha medo de mães. Às vezes não. Ele vai voltando, quando de repente quem aparece, sim, o Steven, o Dustin, a Nancy e o Jonathan atropela o danado do Demogorgon. Ele corre, abre um portal lá no meio de um negócio, de um cílio bizarro lá. Faz o quê? Entra no portal e o Steven pensa o quê? Vamos atravessar com ali, ó, uma referência linda, maravilhosa, a De Volta para o Futuro. E eles atravessam no carro e pá! Nada do Demogorgon. E estão eles lá presos agora no mundo invertido. Vamos agora para o 4º e último episódio, que para mim é o episódio que vai fechar assim com aquele gostinho, olha, de quero mais, mas quero muito mais. O 4º episódio basicamente vai se resumir ali em 3 coisas. A Eleven e o Hope descobrindo lá quem é que tá lá na porta do laboratório. Sim, eles conseguem entrar. Quer dizer, o Hopper vai lá e volta. A gente, o Hopper está bem, não era o Vecna, porque ele voltou inteiro.
Quando a Eleven chega lá, adivinha quem é? Sim, a irmã dela, a número 8. Ainda bem que trouxeram de volta, porque não fazia o menor sentido todo aquele arco dela com a menina lá na segunda temporada para não servir de nada. Que foi o arco mais chato, tirando o da passada, da quarta temporada com o Argyle. Enfim, ela aparece lá, ela descobre que ela está junta e vamos ter ajuda! Porque a única, além da Eleven, que tinha escapado lá do laboratório era a número 8, porque o que? O poder dela é criar ilusões tão reais que você não sabe que é mentira. Então por isso que ela conseguiu escapar. Fechou o arco da Eleven, do Hopper e da 8, né? Que agora eles estão lá. O próximo arco é o do Dustin, do Jonathan, da Nancy e do Steve, que estão lá no mundo invertido. Eles se contactam com o Hope, descobrem que o muro está cercando um perímetro, na verdade, e que no centro desse perímetro é o laboratório de Hawkins. Aquele laboratório lá da primeira temporada, onde a Eleven estava, que foi onde se originou a abertura do portal, que tinha sido fechado na segunda temporada, tinha sido abandonado, enfim. Lá é o centro, e eles querem descobrir por que lá é o centro. Então a gente já sabe que na próxima parte, essa galerinha ali, né, que tá lá no mundo invertido, vai concentrar lá e chegar no centro, lá no epicentro de tudo, que é o laboratório de Hawkins. Que talvez o Vecna esteja lá, hein? Não sei, capaz, deixa aí. E agora a gente volta lá para o núcleo da galera que ficou no mundo real. Eles descobrem, né, lá o plano, viu que não deu certo, não conseguiram pegar o Demogorgon, não conseguiram identificar, né, porque a galera que identificava tá no mundo invertido, e eles falam assim, tá, então agora a gente vai fazer o quê? O exército descobriu que tem mais crianças desaparecendo, igual como a Holly. Eles resolvem pegar ali as crianças entre 8 e 10 anos e pegar todo mundo e levar lá pra o bunker não, lá pro centro lá deles, lá onde eles montaram aquela força-tarefa lá no centro de Hawkins, onde tem um portal. Pronto, leva as crianças tudo pra lá. A galera que tá aqui, a Joyce, o Will, Mike, Lucas e a Robin resolvem fazer, e a Erika também diz, não, agora a gente tem que resgatar as crianças, mas será que todas tiveram contato com o Vecna? Como é que a gente vai saber? Vamos usar o gordinho saliente. E isso manda o gordinho infiltrado lá na base para ele começar a descobrir quais são as crianças. E a gente vai fazer o quê? Vamos usar os túneis que a gente estava usando antes para conseguir salvar todas as crianças. Chama lá o Murray, que funciona nessa temporada como um belo de um contrabandista, para poder levar as crianças lá no carro dele para sair de Hawkins, porque ele era o único que conseguia sair de Hawkins. Começa a armar-se o plano, tá indo tudo bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, até que Doneida não é porque falar as porradas que eles deram lá, porque o portal é o banheiro, não vaza. Enfim, começa a ter um vazamento. O Will e o Mike estão lá tentando tapar o danado do vazamento, não conseguem, mas corta, que tem uma parte importante disso aqui. Antes disso, tem uma conversa lá do Will com o Lucas, né, e a Robin olhando. E a Robin observa, né, com o Will e fala... eu acho que o Will é do Vale também, tenho quase certeza agora. E ali a galera, eles dois ali se entendem, e a Robin começa a observar que o Will está passando pela mesma situação que ela passou há um tempo atrás, quando ela conta lá para o Steven da menina lá que cantava super desafinado, mas que ela achava que ela cantava demais porque era a apaixonite dela, né? E ela começa a observar que a mesma coisa acontece com o Will. E quando eles estão ali lá debaixo dos túneis, né, ela tem essa conversa com o Will. É uma conversa ali que você observa muito sutil, mas que tem de grande importância para o Will, porque a Robin fala, quando eu comecei a me aceitar, quando eu comecei a entender quem sou eu, é que tudo mudou. E tudo fez sentido. E o Will observa isso. E ele guarda isso, sabe? E é muito importante, é muito interessante, porque essa pontinha aí da Robin vai fazer uma grande diferença no final dessa primeira parte, no final desse quarto episódio. Voltando lá pra parte das crianças. Tentam salvar as crianças, conseguem salvar algumas, porém, com o danado lá do cano que quebrou, os militares acabam pegando eles. Algumas crianças conseguem sair pelo túnel, outras não, outras ficam lá e ficam lá no corral do exército. E começa a bagaceira danada aí. Porque aí começa a chegar os Demogorgon, atacando todo mundo. Os Demogorgon lá que correm atrás da Robin, junto com o Murray e mais 3 crianças, vão atacar eles. Outro vai atrás do Lucas com outra galera, com outras 3 crianças lá que o Lucas está tentando levar lá para onde o Murray tá. E um monte de começa a atacar lá a base militar. E é porrada para um lado, porrada para o outro. E toma ele tiro, toma ele cacetada. E não acontece nada, porque os Demogorgons agora estão poderosíssimos, porque é tanto tiro de 12, de metralhadora, de fuzil, os bichos nem sequer se mexem.
que chega quem? O lança-chamas. Aí o lança-chamas assim. Só que quando eles queimam um Demogorgon, o pobre do Will começa a sentir, né? Porque ele tá na Hive Mind lá, então tudo que eles sentem, o Will também sente. Cai todos os Demogorgons, o pobre do Will lá tá morrendo, a mãe dele consegue proteger ele lá. E de repente se abre o portal. E quando o portal se abre, lá vem quem? Pleno, maravilhoso, deslumbrante. Sim, meus queridos, o Vecna. Ele dá as caras lá e também está mais poderoso do que antes, porque ele toma tanta papocada de tiro na funça e não serve de nada. O cara do lança-chamas vai atirar o lança-chamas nele, ele para o lança-chamas a lá Neo do Matrix e ainda manda o lança-chama de volta. Queima todo mundo. Morre todo mundo, ele ressuscita os danados Demogorgon depois, mas não antes de fazer o quê? Pegar o Will. Porque eu tinha esquecido de falar que o início do primeiro episódio é mostrando que o Will foi sequestrado porque o Vecna mandou o Demogorgon pegar ele. E ele só foi encontrado porque o Vecna deixou. E a gente começa a entender aí que o Vecna já usa o Will desde sempre. O Will sempre meio que foi ali um cavalo de Troia. Tá ligado? Ele deixou porque o Will vai servir sempre de espião pra ele. É tanto que se viu na segunda temporada, na terceira a gente entende muito bem aí. Só que aí ele pega o Will e fala, e ele explica o porquê que ele pegou o Will e o porquê que ele tá pegando as crianças, porque ele fala que crianças são fáceis de moldar. As crianças, elas são mais inocentes, então você consegue influenciar de forma mais fácil. E o que eu acredito que ele talvez esteja querendo fazer é a mesma coisa que ele fez com o Will. Então meio que tornar um exército de um novo mundo somente com as crianças que ele consegue controlar. Ah, agora eu entendi! Só que ele subestima o Will. Só que ele fala, Will, você é fraco. Por isso que eu peguei você. Por isso que você foi meu primeiro, porque você é fraco. Aí ele vai, deixa o Will pra lá, volta todo pomposo, entrando dentro do portal e revive os Demogorgons. Quando ele revive os Demogorgons, as outras crianças que tinham escapado com o Murray são levadas, as que estavam escapando com o Lucas são levadas, e os Demogorgons vão fazer o quê? Pra cima do Mike, um pra cima do Mike, um pra cima da Robin e o outro pra cima do Lucas. Até que do Neida, eles estão parados, estáticos, flutuando. Quando a câmera vira, adivinha quem tá controlando os Demogorgons? Sim, meus queridos, o Will. E que cena maravilhosa, que cena bem feita, que show! Ele lembra das palavras da Robin e começa a acontecer tudo aquilo que aconteceu, o Mike, ele com a Joyce, ele com o Jonathan, tudo aquilo, e ele se aceita. Finalmente ele se aceita, e ele aceita que ele tem os poderes do Vecna, e ele aceita que qual é a função dele, e ele aceita realmente tudo aquilo, então ele não deixa mais ser controlado. E é aí a gente vê ele levitando os Demogorgon e matando os Demogorgon, igual o Vecna matava suas vítimas. E termina a cena perfeita com close na cara do Will e ele limpando o nariz. Aí a gente tem o quê? Lembra da quarta temporada? Lá no joguinho, na campanha do Ed, que eles estão enfrentando o Vecna e a Erika tira o número 20, que é dano crítico? Sim, agora a gente tem a Eleven, número 11, a 8 e o Will, que é o número 1, e a gente fecha aí 20. E os três, com certeza, vão se juntar para poder enfrentar o Vecna, porque o Vecna agora está fodasticamente forte, meus queridos. Sim, eu só me termino com um questionamento. Se o Will sente tudo que os Demogorgons sentem, por que ele matou e não sentiu nada? Fiquei com esse questionamento. Lanço aí pra vocês. Não sei. Me contem o que é que vocês acham. O volume 2 sai dia 25 de dezembro. Sim, no Natal aqui. Eu não tô nem porque a gente comemora no dia 24 mesmo. E o último sai no dia 31. Que maldade. Mas eu já quero ver. Eu quero vocês comentando aqui, que eu quero também saber as teorias de vocês. E eu vou trazer, o próximo vídeo vai ser sobre as teorias. Sobre as próximas teorias para a próxima etapa da quinta temporada, porque eu estou ansiosa e estou amando. Eu sei que tem muita galera aí que tá criticando e tudo, mas eu estou gostando, tá indo bem. Era o que eu esperava, pra ser bem honesto, era o que eu esperava. Não tá tendo nada de, uou, meu Deus, é isso? Porque eu já esperava mais ou menos isso. A aparição da 8, pelo amor de Deus, não era possível que aquela menina foi introduzida na segunda temporada, tanta parte pra não servir de nada. E o Will também já era uma coisa meio que esperava. Mas eu quero ver se eles vão ter coragem de mandar alguém de arrasta. E se esse vai ser algum dos personagens
mais queridinhos. Mas eu tenho algumas teorias aí, no próximo vídeo eu compartilho com vocês. Quero agradecer imensamente por me acompanharem até aqui. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixa aqui um like, se inscreve e compartilha pra todo mundo. Se vocês querem relembrar, antes de ver esse vídeo, tem um resumão aí, tem uma autópsia das 4 últimas temporadas, então confere, ó. Vai lá, confere aqui. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço do meu lugar do mundo. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!